E o tema de hoje, super, mega, master importante, que é a mudança de nome no Brasil. Isso impacta também nas transações imobiliárias, isso impacta em tudo, né? Professor, como que funciona a mudança de nome no Brasil? Então vamos lá. Quando nós falamos de mudar o nome, existem várias lendas, absurdas inclusive, hein? Professor, não pode mudar o nome no Brasil porque o nome tem um princípio da imutabilidade. Não é verdade, tá? Esse princípio realmente existe, mas esse princípio ele é facilmente quebrado com diversas teses. Porque é um direito seu mudar de nome. Mudar de nome, sim, mudar de nome e sobrenome. O sobrenome, em virtude da raiz, o sobrenome é uma raiz da família, dos antepassados, é um pouco mais complexo, mas é possível a mudança sim. Nós temos diversos exemplos no Brasil. Quando eu falo de mudar de nome, como que funciona, professor? Isso tem que ser feito na justiça? Então vamos lá. Isso pode ser feito no cartório, mas não é só no cartório. Poucas situações eu posso resolver isso no cartório de registro, né? Quando que eu posso resolver isso no cartório, professor? Aí eu falo para você. Você pode resolver isso no cartório toda vez que é um erro de grafia. Então o cartório, se é um erro por parte do cartório, se você, o papai, a mamãe foi lá no cartório, na hora do registro, o cartório errou, se é erro do cartório, o cartório pode retificar. Se não for erro do cartório, o cartório não vai mexer. Aí tem outra situação que pode ser feita no cartório também. Quem tem 18 anos até os 19, o primeiro ano da maioridade, você pode mudar de nome. Pode mudar de nome? Pode. E precisa ter uma tese para isso? Claro. Para mudar o nome, é importante você sempre alegar uma tese. Você tem que alegar um motivo. Tese é motivo, é fundamento. Você só muda se você tem motivos. Mas os motivos são fáceis de encontrar. Então vamos lá, a mudança de nome pode ocorrer dos 18 aos 19, porque é um direito, o primeiro ano da maioridade. Ah, professor, não conta pra ninguém isso, não, muito adolescente que acabou de ter a capacidade completa vai querer mudar de nome, mas é uma realidade que já existe, né? O professor já fez mudanças de nome aí, dos 18 aos 19, de mais de 12 pessoas, né? Então, aos 18 anos, procuraram o nosso escritório de advocacia para fazer a mudança de nome. E isso a lei permite. Nós temos aí diversas legislações que tratam do assunto. A principal é a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, que trata sobre a parte registral. E mudança de nome é a parte registral. Olha que interessante, ó. Quando nós falamos de mudança de nome, a primeira tese, então, que eu posso fazer direto no cartório, é a retificação quando o erro é do cartório. Se o erro não é do cartório, eu posso retificar dos 18 aos 19. Em regra, seria a forma mais adequada administrativa. Qualquer outra forma que eu queira mudar o nome é judicial. É judicial. E vou ser sincero, hein? Dos 18 aos 19, muitas vezes você também não consegue via requerimento no cartório. Você vai conseguir judicialmente. Então vamos lá, vamos para o nome da ação, né? O importante nome da ação. Professor, qual que é a ação que muda o nome do brasileiro? É a ação de retificação de registro público. O nome correto, o nome adequado é esse. É uma petição inicial regulamentada também pelo artigo 319 do Código de Processo Civil. Também tem que ter valor da causa, também tem que ter endereçamento, qualificação, todos aqueles requisitos importantes. Conforme o artigo 230, do Código de Processo Civil, e também 220 do Código de Processo Civil, eu preciso juntar provas, documentos. Nós já falamos aqui que no judiciário, prova eu tenho duas provas, as provas orais e provas documentais. Então, quando eu quero mudar o nome, eu vou usar essas provas orais e provas documentais. Prova oral pode ser um erro de grafia, pode ser o sujeito que é um homem, né, e é chamado, talvez induzido a erro pelo nome, um nome feminino, né, ou inversão no nome. Então eu tenho diversas teses para mudar o nome. Entre essas teses nós temos, olha que interessante, além dessa situação de retificação por erro, nós temos o primeiro ano da maioridade, dos 18 aos 19 anos, você pode mudar de nome, qualquer um pode mudar de nome. Você pode mudar de nome quando você testemunha também de um processo criminal, né, processo penal. Como assim, professor? Você foi testemunha e denunciou uma facção, uma milícia. Para a sua segurança, se é importante mudar o nome, você consegue mudar o nome com essa tese, com esse fundamento. Outro exemplo também, o sujeito que sofreu uma condenação penal. O sujeito ficou 10 anos preso, conhecido como Chico Picadinho, pronto. E Chico porque é apelido de Francisco. Professor, o Chico Picadinho cumpriu lá 10 anos, um exemplo hipotético, está solto. Ele pode mudar de nome? Ele pode mudar de nome, porque o nome vai impactar na vida dele, né?
ele vai continuar sendo chamado de Chico Picadinho. Então talvez a mudança de nome ajuda ele ter uma vida mais tranquila, consegue se readaptar, né, novamente à sociedade. Então também é possível. As teses mais utilizadas para a mudança de nome, realmente é o nome que causa um transtorno, um ato vexatório. Nós temos diversos exemplos, hein? E nome é subjetivo. O professor tem diversos casos de mudança de nome. Tem pessoas que possuem um nome bonito e quer mudar, porque não gosta do nome. E aí, com a autorização dessas pessoas, eu vou mencionar aqui para ficar como exemplo. Olha só, nós temos a Josefa. Josefa nos procurou para fazer a mudança de nome. Ela quer ser chamada de Josiane. Professor, mas por que Josiane? Porque ela gosta. Algo subjetivo, particular dela. Ela não gosta do nome Josefa. Segundo a própria autora da ação, ela entende que, para ela, né, é uma ofensa chamá-la de Zefa. Ela não gosta. Então, ô Zefa, não me chama de Zefa, ela me encrenca, com a família, inclusive. Então, o nome é subjetivo. Talvez o nome é bonito, mas você não gosta do nome. Então, se isso te causa um dano, se isso te causa uma humilhação, um ato vexatório, você tem o direito de mudar de nome, sim. E a jurisprudência, a doutrina, autoriza você mudar de nome, porque nome é subjetivo. Se te faz mal, viva o direito do quê? A dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional. Ou seja, eu tenho a chance, a oportunidade de mudar de nome. Então trago esse exemplo. O professor também já fez mudança de nome para Vitor Lucimar. O sujeito chamava Lucimar, mas o nome é feminino. Um sujeito com mais de 40 anos, ele não gostava de ter um nome feminino. Era motivo de chacota, sofreu bullying na escola, segundo ele, e conseguimos mudar o nome dele. Hoje ficou o quê? Ficou Victor Lucimar. Mas o professor continuou Lucimar, por opção dele. Ele escolheu o nome, Victor, e nós conseguimos incluir. Professor, e o sobrenome no Brasil consegue mudar? Consegue mudar, sim. Nós tivemos um caso interessante também, onde o sujeito chamava Marco e o sobrenome dele é Antônio. Marco Antônio. Quando ele ia fazer um cadastro, o sujeito perguntava para ele, né, a recepcionista, tá, Marco Antônio, e seu sobrenome? Antônio. Não, eu quero saber seu sobrenome. Antônio, eu já falei, Marco Antônio. Tá, Marco Antônio é seu nome e seu sobrenome. Ficava aquela confusão. Anos e anos, né, ele conseguiu aí, judicialmente, incluir o sobrenome da mãe, Bezerra. Então ficou Marco Antônio Bezerra. Então olha como sobrenome, quando existe um ato fechatório, uma humilhação, eu consigo alterar até o sobrenome, segundo a jurisprudência brasileira. É uma realidade. O nome, mais fácil, sobrenome um pouco mais complexo, mas também é possível. Nós temos diversos casos. O Braulio é um grande exemplo. Quantos Braulios? A publicidade, naquela época, gerou dano realmente a quem chamava de Braulio, virou apelido. Atualmente nós temos um grande exemplo, que é o chamado Luiz Augusto. Luiz Augusto, nome bonito, mas tem muito Luiz Augusto mudando de nome, porque vinculou a publicidade, uma propaganda, vinculada ao presunto. Então tem Luiz Augusto, sim, sendo chamado de presunto. Um exemplo, né? Tudo isso que o professor está falando são nomes, casos práticos. Trago como exemplo para você entender, fica mais didático. Então tem muitas ações de Luiz Augusto mudando de nome, porque na sua empresa, no trabalho, no banco, ele chega lá no banco, chega no trabalho, e aí a equipe, chegou o presunto. Tem gente que não gosta de brincadeira. Então o nome é subjetivo. Se o nome não te faz bem, por algum motivo, porque ele é feminino, porque ele é masculino, a justiça, a jurisprudência, de forma pacificada, autoriza sim você mudar de nome. Se esse nome te causa um dano, porque é algo subjetivo na sua cabeça, ou realmente em virtude de uma publicidade, você tem o direito de mudar de nome. E vamos falar de outras situações, hein? Olha só que interessante, ó. Nós temos também o caso de mudança de sexo, né? Olha que interessante. A mudança de sexo também é uma tese para mudar o nome. No passado, só conseguia mudar o nome feminino para masculino, ou masculino para feminino, porque a mudança de sexo é possível hoje nos dois gêneros, né? Quem realmente fizesse a cirurgia de mudança de sexo. Hoje, quem faz a mudança de sexo consegue mudar de nome também, mas não é necessário mais fazer a cirurgia. Ou seja, o homem ou a mulher que realmente utiliza, né, essa troca de gênero, pode, sem a mudança de sexo, também mudar de nome. É uma realidade no nosso país. A jurisprudência mudou isso, não precisa fazer a cirurgia. Trago outro exemplo, hein? Adoção, isso mesmo. Se você adota uma criança, também pode gerar a mudança de nome. É uma realidade, hein? Pode gerar a mudança de nome. A adoção gera mudança de nome também. Então veja, nós temos diversas teses importantes para mudar o nome no Brasil. É uma realidade, né? Você consegue mudar porque o nome te causa um dano, vexatório, humilhação.
em virtude de uma propaganda, uma publicidade, que você virou um apelido. Também é possível mudar de nome toda vez, olha só que interessante, toda vez que você queira, né, realmente mudar de nome em virtude de um fato que pode ser perigoso para você. Então você foi testemunha, isso é possível também. Testemunha, também não só testemunha, mas talvez para tirar uma imagem. Outro exemplo importante, hein? Vamos lá, juntos agora, olha só que interessante. Professor, se eu tenho um apelido, hein? Se eu tenho um apelido, eu posso mudar de nome? Se eu tenho um apelido, pode mudar de nome. E aí nós temos diversos exemplos, né? Gugu Liberato, Xuxa Meneghel, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos diversos exemplos. Fato é que se você tem um apelido na comunidade que você mora, no bairro comercial, você pode sim usufruir desse apelido e judicialmente pedir o quê? A retificação do registro público. Ou seja, você vai mudar de nome. Porque se você é conhecido como Zé, né, e você deseja ser chamado de Zé também no RG, na certidão de nascimento, hoje é possível você fazer isso. Nós sempre falamos aí exemplos de artistas famosos, né, Gugu Liberato, Xuxa, Lula, entre outros aí. Mas fato é que não precisa ser famoso, não. É muito comum a mudança de nome, do apelido, né, aquele nome que o sujeito é conhecido na comunidade, quando existe uma constância nisso. Trago um exemplo de um sujeito que tinha uma barraca de limão no interior de São Paulo e era conhecido como Zé do Limão. Quando alguém chamava ele de José, ele não gostava. Não, me chama de José que eu não gosto, é Zé do Limão. Então na cidade ele era conhecido, no bairro ele era conhecido como Zé do Limão. E o desejo dele, o sonho dele, era ver, né, olhar lá no RG dele, no CPF dele e outros documentos, Zé do Limão. Cada um tem um gosto, né? Felicidade é subjetiva. O que aconteceu? Através de uma ação judicial, ele conseguiu a mudança de nome. Foi excluído o José e ficou Zé do Limão. Parece bobagem, mas para ele foi algo importante. Para ele foi algo que causou aí uma grande felicidade. Então, nome é muito subjetivo. Esse programa é para alertar você que deseja mudar o nome, retificar o nome por algum motivo, né, seja qual for, você pode realmente retificar o seu nome, porque é um direito seu. Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, é um direito nosso, o ser humano nasceu para ser feliz, né? Então não é o nome que vai impactar nessa felicidade. Qual que é o nome da ação então, professor? O nome da ação é a ação de retificação de registro público. Professor, documentos necessários, quais são as provas? No direito, no processo civil, nós temos duas provas, né? A prova oral, falada, depoimento pessoal, ou as testemunhas, pode utilizar testemunhas também, ou ainda documentos papéis, né? A prova chamada documental. O que é isso, a prova documental? Existe a prova documental no sentido estrito, ou seja, relatórios, que o seu nome aparece como feminino, masculino, alguma coisa que você consiga provar, um e-mail, WhatsApp. Lembro sempre que hoje o WhatsApp, o Facebook é prova, hein? A justiça considera como prova. Eu posso pegar meu e-mail, WhatsApp, até para cobrar honorários, né? Eu posso fazer uma ata notorial e consigo cobrar meus honorários, consigo provar. Ata notorial é escritura pública, hoje ela é reconhecida como prova, hein? Olha que importante, ó. Professor, e esse processo tem audiência? Quanto tempo demora? Vamos lá, vamos resolver essas questões importantes também. Quando falamos, né, da demora desse processo, esse processo ele dura em torno de 6 meses a 1 ano. Claro, cada caso é um caso, tem caso que pode durar mais, tem caso que pode durar menos, mas a média desses processos, algo em torno de 6 meses a 1 ano. E por que isso, professor? Nós sabemos que o processo é demorado. A ação de mudança de nome, a gente fala mudança de nome, mas o termo adequado, correto, é a retificação de registro público, não é tão demorada assim, tanto é que dura de 6 meses a 1 ano, porque não existe citação. Você não vai citar ninguém. Não existe audiência também, dificilmente vai ser marcada uma audiência. É uma realidade, hein? Dificilmente vai ser marcada audiência na ação de mudança de nome. Não tem. Professor, mas por que não tem? Porque normalmente é com base nas provas documentais. É um direito subjetivo, é um direito do sujeito, né? Se ele está falando que ele quer mudar de nome porque causa um transtorno a ele, ou vai melhorar a situação de vida dele, é uma vantagem, né? É uma vantagem que ele tem, é um direito dele. Então o fato é que a mudança de nome normalmente não tem audiência, é um processo que dura de 6 meses a 1 ano. Professor, quem que é o réu? Na verdade não tem réu essa ação. Essa ação, quem pode recorrer, vamos dizer que você ganha essa ação. Você ganhou a mudança de nome, né? A sentença foi procedente para o seu pedido. Se não corre o trânsito julgado, ou seja, você ganhou realmente a ação para efetivar a mudança de nome,
tem o prazo de recurso de 15 dias, que é o recurso de apelação. Quem pode recorrer? Quem recorre, nesse caso, é o Ministério Público. O Ministério Público pode recorrer. O professor teve a oportunidade de fazer diversas ações dessas. Dificilmente o Ministério Público recorre, mas pode recorrer. Já aconteceram alguns casos que o Ministério Público recorreu. Professor, e quando recorre, como que funciona? O Ministério Público faz a apelação, recurso de apelação, e você faz o recurso de contra-razões de apelação, ou seja, a defesa dessa apelação. E aí a sentença pode ser mantida ou modificada. Trago o exemplo do Marco Antônio. O Marco Antônio quis, na época, incluir o sobrenome da mãe, ficou Marco Antônio Bezerra. No primeiro grau ganhamos a ação, o Ministério Público recorreu. E aí no segundo grau, o que aconteceu? Nós fizemos a defesa do recurso do Ministério Público, mas os desembargadores, o Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão. Então mudar o nome é um direito que você tem, basta você fundamentar, né? Tem que ter um fundamento. Entre todas essas teses, volto a falar, volto a repetir aqui para você, pode ser dos 18 aos 19, é uma oportunidade que você tem de mudar o nome, pode ser também aí por apelido, constante, utilizado com constância, todo mundo te conhece pelo apelido, e acontece muito, hein? Tem muita gente que tem um nome, talvez um nome oriental, né? Não gosta de ser chamado. O professor já fez mudança de nome, que o colega chamava Kianki. E ele era conhecido como Francisco. O que aconteceu? Na verdade, a justiça brasileira entendeu que, como ele era conhecido por Francisco, era um gestor, inclusive, a alteração era possível. Porque pelo sobrenome, não ia mexer no sobrenome, e o nome estava impactando realmente no dessabor. Então, é possível mudar o nome também com esse fundamento. Tá? Então, tem diversos fundamentos. Fato é que o Questão de Direito tem esse objetivo social de informar você que não é verdade essa lenda. Mudança de nome no Brasil, ninguém pode mudar de nome, é muito difícil. Não é assim. Claro, precisa ter um fundamento. Né? Qualquer ação que eu vou fazer precisa ter um fundamento, precisa ter provas, precisa ter um sentido. Se não tem sentido, não vale a pena fazer ação. Mas se o sentido é subjetivo e você consegue provar com declarações, e tem vários meios de provas, você consegue mudar de nome no Brasil sim, tá bom? Olha que interessante, olha que assunto bacana, hein? Professor, mudei de nome, preciso mudar o RG, CPF, tudo. Aí você precisa mudar de tudo, né? A sentença só causa efetividade quando você leva a registro. Você tem que fazer a verbação no cartório, na certidão de nascimento, se for casado, na certidão de casamento, e aí, posterior a isso, você vai aí tirar a segunda via, terceira via dos seus documentos. Isso você consegue com facilidade em diversos órgãos. Cada estado, cada município tem lá o seu poupa-tempo, tem poupa-fácil, tem nomes diferentes, mas você consegue aí alterar os seus documentos, retificar os seus documentos. E aí tem que retificar tudo. Quando você ganha essa ação, o ideal é que você retifique tudo, RG, CPF, carteira de habilitação, talvez, né, se você é um profissional autônomo, que tem um vínculo, corretor, advogado, você tem que alterar esses documentos também, tá? Crachá da empresa, o ideal é você consertar tudo, certidão de casamento. Ah, dá muito trabalho. Não, hoje em dia é muito rápido, né? Hoje em dia você consegue ter acesso com facilidade e em pouco tempo, em 30 dias, você consegue já alterar todos os seus documentos. É uma realidade, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Então, lembrando que não tem audiência, dificilmente terá audiência, e nesse caso, cabe recurso também, podemos chegar até terceiro grau, mas o que a gente vê na prática é que normalmente essa ação ela para realmente em primeiro grau de jurisdição, é uma realidade. Chegou o grande momento, chegou, pergunte ao professor. Vamos lá. Vamos lá, é o momento que eu mais gosto, hein? Pergunte ao professor, é o momento que a gente consegue interagir, é dinâmico, isso é muito importante para nós. Quero trocar o nome do meu filho, posso? Como faço? Você quer trocar o nome do seu filho por qual motivo? Na verdade, você pode alterar através dessa ação, mas tem que ter um fundamento. Será que existe um erro de grafia? Será que o nome causa uma situação vexatória? Né? Então, precisa ser analisado isso. Sendo analisado isso, é possível sim, mas é importante que você tenha esse fundamento, tenha um motivo, tá? Isso é muito importante. Nesse caso, se seu filho, né, provavelmente ele é um menor, você vai representá-lo. Até os 16, o sujeito é representado. Dos 16 aos 18, o sujeito ele é assistido pelo genitor ou pela genitora. Isso é chamada supressão de incapacidade, tá bom? Um abraço para você. Próxima pergunta, olha que legal. O José Fernandes, via Facebook. Eu quero inserir o nome da minha avó materna, é possível? Um abraço para você, José Fernandes. É possível sim, tá? O professor já teve diversas oportunidades no escritório de solicitar, requerer via justiça, a mudança de nome em virtude de afetividade. O que é isso? Amor, né? Já aconteceu sim, algumas ações, onde o sujeito ele gostaria de incluir o sobrenome da avó, do avô, para fazer uma homenagem. É possível sim, tá? É possível sim.
é afetividade, é um motivo, né? Tem que ter motivo, esse seria um motivo, então é possível sim. Olha só que interessante, ó. Quando falamos de mudança de nome, é importante sempre fundamentar, como qualquer ação. Então é possível mudar de nome? Sim, mas tem que fundamentar. Tá? Então esse seria um motivo, a afetividade seria um motivo para realmente incluir, né, o sobrenome de alguém ou o nome de alguém para prestar homenagem, e acontece. Quero lembrar aqui, hein, antes de voltar aqui para as perguntas, hein, nós temos diversas situações que é possível mudar o nome. Casamento, hein, e divórcio. Quem casa muda de nome, né? Muda o sobrenome. E não vem falar, professor, só usa o sobrenome do marido. Tá errado, hein? O casamento atualmente permite o uso do sobrenome da mulher também. Então, se eu caso, né, acabo casando, eu quero usar o sobrenome da mulher. Pode acontecer. Então, a tradição normalmente é usar o sobrenome do marido, mas muita gente faz isso, o inverso, hein? Já tive um casal dentro da sala de aula, alunos, que casaram e inverteram o sobrenome. Não entendi a lógica, mas gosto é gosto. Viva o amor, né? Inverteram. Ela começou a usar o sobrenome dele e ele o sobrenome dela. O amor é lindo, né? Então que vale é ser feliz, tá? Então, é possível. O casamento, existe realmente a oportunidade de mudar de nome sem ação, só porque casou, tá? A mudança de sobrenome pode ser o contrário, pode ser chamada de mista, né? Isso, né? Cada um usa o sobrenome. Já tivemos casos também que o sujeito casou com uma mulher, essa mulher, a família é muito conhecida, o sobrenome, político, e aí ele começou a utilizar o sobrenome dela. Ela não usou o sobrenome dele, ele começou a usar o dela. No divórcio, o acordo foi o quê? Ele continuar usando o sobrenome dela. Olha só, foi motivo de acordo, de homologação, olha que legal. Após a mudança de nome, os diplomas também conseguem mudar o nome? Após a mudança de nome, que é a sentença procedente, você ganhou a ação, qual que é o primeiro passo? RG, CPF, carteira de habilitação, os documentos do dia a dia, né? E aí o segundo passo, crachá, diploma, é possível sim, tá? A alteração de nome dá para alterar tudo. Dá dor de cabeça? Não é. Hoje em dia tá muito fácil. Você faz a solicitação via e-mail, via site, mudou muito, né? Então dá para mudar tudo, né? Você mudou o nome, judicialmente você consegue mudar tudo porque o seu nome é um nome retificado, tá bom? Então é possível sim. Um abraço para você. Qual o primeiro passo para mudar de nome? Você vai ter que achar um motivo. Ele te causa dano, uma humilhação, uma dor de cabeça, você é testemunha, mudança de sexo, um exemplo. Então, a mudança de nome tem que ter um motivo. E é um motivo seu, é subjetivo, não precisa ser nada complexo. Após enxergar esse motivo, distribuir uma ação bem fundamentada, bem feita, ação de retificação de registro público. Aonde, professor? Qual a competência? Do local que você mora, que você reside, né? Se você reside em Santos, é o Fórum de Santos, um exemplo. E aí sim, você vai esperar a decisão. O Ministério Público pode apresentar a defesa, pode dar um parecer, sim ou não, mas o juiz não fica vinculado ao Ministério Público, não. O juiz vai entender se pode ou não pode. Da decisão, se você ganhar, ótimo, pode o Ministério Público recorrer, se não recorrer, ocorre o trânsito julgado e você consegue mudar de nome. Se recorrer, cabe a defesa do recurso, e se tudo correr bem, você conseguir a efetividade, a procedência da ação, após o trânsito julgado, você vai pegar um mandado, uma ordem judicial, vai no cartório, altera no cartório, altera os documentos posterior a isso, e depois altera crachá, diploma, entre outras informações, tá bom? Então, é um procedimento que dura de 6 meses a 1 ano, não passa disso, dificilmente. Cada caso é um caso, né? Pode ser que demore mais, menos, mas é a média, tá bom?